mas se erguem da justiça crava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme do futuro a própria morte. Terra adorada. Este é um dos hinos mais belos das nações. É o hino nacional que em tantas Copas do Mundo nos trouxe tantos orgulhos. Que em tantas Olimpíadas nos trouxe tanto brilho, tantas alegrias. Quando o Brasil estava nas mãos da direita, de Jair Bolsonaro, o nosso país era somente mais um. Ele não incomodava nenhuma grande nação. Era somente mais um país escondido ali, decidido a vender suas riquezas, como aconteceu com a Petrobras e outras, que foram vendidas durante aí os 4 anos de Jair Bolsonaro. Mas agora, com Lula em ascensão, com o Brasil de novo participando ativamente do cenário mundial, Lula chamou a atenção de um louco. Sim, esse louco ele tem uma facilidade incrível. Israel em briga com o Irã. O povo do Irã esperando que um telefonema, basta um telefonema de Donald Trump e essa guerra acaba. Donald Trump soube de alguma coisa, estava numa reunião, saiu da reunião. Pareceu que foi algum comentário da sua inteligência. Para quem está escutando e assistindo e não sabe o que é inteligência, é um grupo de pessoas que vistoriam, detetives, espiões que estão lá dentro do Irã e passam as informações para Donald Trump. A inteligência de Donald Trump, não é? Os seus dirigentes, tanto como uma senhora como um senhor, que eu não conheço, não lembro os nomes, deixaram bem claro que não haviam nenhuma certeza de ter o urânio enriquecido a tanto por cento, pronto para criar uma nova ogiva nuclear. Donald Trump saiu, foi lá, atacou as bases e depois disse: voltaram para casa os nossos aviadores maravilhosos, destruíram determinadas bases e aí voltaram para casa sem nenhum problema e agora durmam em paz. E no outro dia ele disse: tá bom, para a guerra. Israel vai parar com tantas horas e depois de tantas horas o Irã para a guerra. Pronto. Ele simplesmente veio na televisão, nas redes sociais e disse que a guerra parou. Ele invadiu um país livre que fazia parte do Tratado de Não Proliferação de Ogivas Nucleares por conta de Israel, que não faz parte do Tratado de Não Proliferação de Energia Nuclear para fins de guerra, e ali ao lado de Israel, que tem ogivas nucleares e não faz parte do tratado, ele foi lá e atacou o Irã. E agora, como um pai mandão, acabe essa guerra. A guerra vai parar da seguinte forma: primeiro Irã para, depois Israel para, depois de 12 horas tá tudo ok.
como se fossem bonecos. Para ele não havia honra, respeito, nada. As pessoas lá fora, quer que fosse Israel ou Irã, importância zero para ele. E como o Irã não parou, ele ficou bravo com o Netanyahu. Olhe, com a mão na cara e disse todas. Ficou bravo. Mas a guerra não parou. Mas é assim que esse maluco trabalha a vida. Como se a vida dos outros não tivesse a mínima importância. E aí Lula no BRICS, chegando quase de fazer uma moeda para todos eles, o BRICS terá uma moeda que será mundial, para quem não sabe, o BRICS é isso. E haviam duas grandes potências, Rússia e China. Mas chegando próximo desse grande encontro, para reforçar o BRICS no Brasil, o presidente russo não vem por conta do mandato de prisão que há contra ele. E Xi Jinping, da China, também não virá, frustrando Lula. E em vez de haver uma ação decisiva num cenário geopolítico conturbado, o que a gente vê é que será mais ou menos as grandes potências, no meio desse jogo geopolítico com o louco na Casa Branca, pisaram no freio. E agora Lula não sabe o que virá. Pois o que virá, senhoras e senhores, é simples. Considerando as dificuldades do presidente dos Estados Unidos da América conseguir as terras da Ucrânia, porque o homem que está lá, Zelensky, seu Zelensky, é valente, corre de um lado para o outro, é jovem, tem oratória. Então, os Estados Unidos da América e talvez outras potências viraram o seu rosto para o Brasil. O Brasil tem muito em terras. O Brasil tem muito em ouro e petróleo. Por que é que a gente está negociando com o Brasil? Se podemos ir lá e tomar tudo. Se temos ogivas nucleares e o Brasil nada tem. Se temos exércitos grandiosos e o Brasil nada tem. Então, ano que vem, os Estados Unidos vai estar focado nas eleições e vai começar sem dar um tiro, abrindo sanções pesadas, tendo como objetivo Alexandre de Moraes e o Congresso. Os Estados Unidos, através dos seus aliados e outros, vão tornar a vida no Brasil inviável. Os Estados Unidos da América vai tentar levar o Brasil à condição da Venezuela, que os loucos de Jair Bolsonaro queriam. Eu conversei com um amigo doutor não sei o que na época. Eu sou doutor nisso, doutor naquilo. Isso quando o Lula foi eleito. Em 6 meses, o Brasil terá, de acordo com Guedes, aquela rapariga que estava ao lado, baba-ovo, como se fosse um amante. Na época era como se fosse amante de Jair Bolsonaro. O que Guedes falar, mas quem Guedes, essa rapariga, esse baba-ovo, esse puxa-saco, em 6 meses o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Eu perguntei a ele: e você, meu amigo,
Você é cartomante? Você é médium? Porque quem eu acho que é cartomante, tarólogo e médium, e vou até dizendo para vocês, querendo entrar em contato para uma consulta completa, 81993933813, tarô, baralho cigano, numerologia, acordos daimônicos, né? Nós temos aí pactos, alianças, acordos com daimons de Goethe. Então, entre em contato com a gente. Também temos alguns livros lançados a partir de segunda-feira. Eu vou estar trazendo os que eu tiver aqui para vocês, para que vocês possam dar uma olhada, pelo menos aí nas capas, e mandar buscá-los através do Clube dos Autores, onde a gente domicilia a obra lá. Então não conseguiram. O que houve com o bolsonarismo foi que virou uma piada, que prostituiu a tribuna sagrada evangélica. E segundo o novo censo, afastou milhares de evangélicos dessas fés, e depois a gente viu também essa palhaçada dos profetas mirins. Então, o Brasil em 2026 será palco de muita coisa difícil, de muita carestia, de muitas sanções impostas pelos Estados Unidos, do olho grande das nações em cima do Brasil, porque as suas riquezas, né? Uma vontade muito grande de dividir o Brasil, porque quem decide as eleições do Brasil até o presente momento é o Nordeste, e haverá essas pressões que se inicia desde já com os projetos que estão sendo vistos não só pelos Estados Unidos da América, mas também por outras nações de olho no Brasil. Então, até chegar o dia das eleições, será imputada ao Brasil diversos crimes, como que ele teria dado urânio aí ao Irã. Então, sem dar um tiro, com esse monte de louco bolsonarista aplaudindo Donald Trump como o líder máximo, esse genocida, então nós teremos grandes dificuldades nas eleições. Lula velho, cansado, PT desgastado, porque o PT não tem mais contato com o público. Antigamente havia as comunidades e as pessoas. Aqui no nosso grupo Guerreiros da Luz tem uma menina chamada Beatriz, que em tempos de eleições ela vai estar aqui pedindo voto, mas enquanto não chega ela não dá um bom dia no grupo. Então o PT perdeu a sua alma comunitária. Se nós votarmos no PT, se votarmos em Lula, votaremos porque somos teimosos, mas o PT não tem nos dado fogo para queimar. Teve todo aquele problema que foi a questão do Pix, de querer invadir o Pix, que o Chupetinha foi lá e denunciou, e voltaram atrás. Por que não funcionou? Não funcionou porque não existe mais comunidades de base, porque o governo não se importa mais em ouvir o povo. Então não funciona assim. E o que a gente vê é Lula e Anitta no mesmo patamar, sem se importar. A Anitta está quebrando, está caindo, porque não se importa realmente com o público que lhe ergueu, que colocou lá em cima. Né? A mesma coisa acontece com o Ivete Sangalo, que é conhecida, muito simpática nos shows, mas que nos podcasts a gente vê o povo que teve contato com ela deixando bem clara a sua antipatia. E eu entendo, porque eu fiz parte de algumas bandas aqui de Caruaru, eu trabalhei e fiz um bocado de canções para Valdir Santos aqui em Caruaru, Jailson Rossetti,
e digo sinceramente que essas pessoas, fora, né, a dali do palco, não são pessoas como eu e você, não são pessoas que têm sentimentos bons, essas pessoas não têm empatia. E como vocês ouviram falar já da mente de Hitler, de tudo que aconteceu em Auschwitz, Treblinka, é que a empatia é o maior, a falta de empatia é o maior dos males. Então eu trabalhei com vários, vários cantores que são risos para todo mundo e que eu espero estar processando, né? O Jailson Rosseto aqui de Caruaru é um cara que tá, essa música, ele botou lá no Instagram, que todo mundo celebra o Nordeste de um jeito, eu celebro do meu jeito, como colocando ali uma música de minha autoria, que ele registrou no nome de outro Nicodemos Falso, como se fosse dele. E quando for a hora, eu vou abrir um processo contra essa pessoa. Então, deixo bem claro aqui. Então, a gente sabe, conhece claramente como são essas pessoas que do nada têm alguma fama e alguma coisa, como elas são antipáticas com os seus pares, seus compositores, seus músicos, etc. Então, essas pessoas, elas tendem a cair, sim. Ah, não vão ficar pobres. Ah, não vão. Mas a simpatia do povo, o povo começa a ver de outra maneira e de repente uma pessoa dessa que se acha começa a ser cancelada na internet, começa a perder shows e tudo mais. Então Lula foi isso. Não há comunidades de base do PT, que antes eu participava dessa comunidade de base. Eu digo para o ano de 89, 90, quando nós começamos com o lulismo, né? Então 2026 está preparado para isso. Se os Estados Unidos, e aqui eu vou deixar um se os Estados Unidos não tiver, né, fundamentado em guerras, e certamente terá, estará voltado para guerras, porque não é assim que se termina. Você não vai lá na casa do outro, explode tudo e parou a guerra, não. Existem células, né? Células, sendo mais correto, de muçulmanos em todo o país. E esses muçulmanos já foram congregados justamente para a Guerra Santa, que é o jihad. Não aquela coisa que apareceu no Instagram, não. Não aquilo lá. Porque a coisa agora não precisa chegar e falar. Agora a coisa existe via internet. Agora existem os grupos, agora existem muitas formas de colocar o povo nessa intenção. Então, não vai ser, enquanto houver Donald Trump aí, o que nós podemos ver dentro dos Estados Unidos da América é, por enquanto, um prenúncio de guerra civil que não vai acontecer, porque haverá explosões nos Estados Unidos, haverá de novo os homens bomba, haverá de novo atentados como aquele que foi fabricado no 11 de setembro, todo mundo viu, todo mundo conhece a destruição das duas torres, não é? Os Estados Unidos vai de alguma forma, porque para isso tem a inteligência não é a cabeça dele não, é o povo, gente, é o povo, não é deixar de ser burro, é o povo, né? Essas pessoas que espionam, que são detetives, certo? Aí vão ter todos os truques necessários para invadir o Irã. E os Estados Unidos tinha dito que não ia gastar tanto dinheiro, mas em guerras, mas lamentavelmente é um país que não sabe viver sem mandar na vida alheia. Então, tendo essa movimentação geopolítica, a questão de a iminência de guerra civil, né, e que Deus dê pólvora ao Irã, né, e que essa guerra se prolongue com tudo que tem que ser, né? De repente tudo fica muito caro, todo mundo vai voltar a andar a pé, de bicicleta, sabe, os nossos, né? Porque a gente está gostando de ver, de assistir, né? É bonito a gente assistir o que está acontecendo lá fora, parece um filme,
mas não é um filme. O genocídio de milhares de mulheres, houve uma delas que estava com uma criança no colo, quando teve a criança metralhada aí por um cara, ela estava na fila da fome. Isso aí não pode continuar. Que não falte pólvora ao Irã, não é? E quanto a nós, sabe, esse monte de evangélico, pedir paz ao Senhor, pedir, parece que perderam os culhões. Não, se a gente for reservista, se a gente puder defender família, pátria, de verdade, gente, família e pátria, sem usar o jargão desses nojentos bolsonaristas, e se nós somos homens e temos culhões, é para isso. Sermos reservistas, aprendermos a nos defender, usar armas contra o invasor. Para mim seria um orgulho muito grande, aos 61 anos de idade, poder morrer por uma causa nobre e numa causa mais nobre do que defender a nossa nação. Mas tudo isso pode acontecer sem se dar um tiro. A fragmentação da nação brasileira, com esse povo louco que a gente viu aí durante a história lá de Marçal, né? Acho que Pablo Marçal, de mulheres se ajoelhando como se ele fosse Deus, com bandeira. A bandeira brasileira que virou esse meme, essa falta. Imagine você usar a verde e amarelo nos jogos da seleção, se misturar com essa corja, se misturar com essa ralé, com essa mundiça, né? Envergonhar. E mais para assistir uma seleção brasileira que a gente sabe que dificilmente vai chegar em algum lugar, né? Eu vou vestir preto, vou vestir azul, qualquer coisa, mas não vou me misturar com essa ralé. Então, o Brasil está pronto, sim, para a queda do PT, né? A gente viu aí por essa mundiça, militante, então nós vemos aí nas redes sociais. E em 2026 nós teremos a queda do PT e a ascensão da extrema-direita no Brasil, por essas questões de sanções, por essa questão de fragmentação da nação brasileira, por esse povo ruim bolsonarista. E eu tenho testemunhas pessoais para falar, não vou falar esse ano, mas ano que vem eu vou estar falando, sabe, desse povo ruim bolsonarista, dessa gentalha que vai para as passeatas usando a roupa dos sionistas, usando a bandeira dos sionistas, porque Israel agora é um país sionista, nem todo judeu é, mas Israel, Netanyahu é, Benjamin Netanyahu é, sabe? Essa corja está pronta aí para deter, porque não gostaram de perder, né? Não gostaram de perder as eleições e vão partir para cima. E a gente já notou que são loucos e capazes de qualquer loucura, né? Como aconteceu aí a invasão, tanta gente presa, papuda, né? Colmeia. E o Brasil vai ceder naturalmente em 2026. Teremos a queda do PT e a ascensão da extrema-direita. Isso é certo para o ano de 2026, salvo se houver a mão do que vocês chamam de Deus aí, e que Donald Trump tenha mais e outras nações tenham mais de que se preocupar do que roubar riquezas do Brasil. Macron já botou o olho em outra situação na Amazônia, né? E agora com Putin sem poder vir ao Brasil e com Xi Jinping lá, né? Em vez de vir para a reunião do BRICS, manda um representante que não vai decidir nada. Então, os dias para Lula serão tenebrosos, os anos para o nosso presidente da nação serão tenebrosos, e até as eleições, viu? Então, concluo novamente dizendo que em 2026, e eu vi no jogo de cartas, eu vi tudo direitinho,
O que está preparado para o Brasil é isso: a queda do PT e a ascensão da extrema-direita no Brasil. Eita!